Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro, no Facebook, no YouTube, você que está chegando pelo Face, eu convido você a seguir aí, curtir, compartilhar na sua página pessoal, você que está no YouTube, eu convido a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho e deixar aquele like maroto no vídeo, lembrando sempre que você pode garantir presença na final da Libertadores 2022, também na Copa do Mundo e ainda na decisão da Supercopa, dá tempo ainda com a Outsider Tours e desconto do Paparazzo Rubro-Negro. Procure agora mesmo o preço aí, procura saber todas as informações, entre aí no link que está na descrição do Face e no comentário fixado, fale com eles aí, vocês vão ver que o preço vai ser muito mais em conta do que as outras agências e ainda tem o desconto do Paparazzo. A gente está aqui com muitas informações do mercado da bola, né, falar aí sobre a preparação do Flamengo para esse jogo de amanhã contra o Nova Iguaçu, lá em Volta Redonda. O Flamengo que deve, né, ter uma equipe mais próxima da titular. Eu até queria ter um papo com vocês aqui, levar um papo com vocês. Assustou todos nós. Eu, por exemplo, me assustei com a escalação do jogo passado. 2 laterais direitos, ele fazendo algumas modificações ali, invenções, né, como muitos torcedores falam. Mas eu se eu tivesse lá no estádio, tá? Se eu tivesse no estádio, eu não teria gritado burro. Eu não teria gritado burro. Eu acho que é muito cedo. A gente pode reclamar? Pode. A gente pode achar estranho? Pode. Mas o trabalho está começando. A gente queria tanto um técnico estrangeiro com uma comissão técnica boa. Não é passar pano não, tá, galera? Não é passar pano não. Longe de mim passar pano. Sou o primeiro a reclamar se tiver ruim. E realmente fiquei assustado com a escalação passada. Eu só acho que a gente tem que, né, evitar certas coisas. Eu não vou nunca avaliar o torcedor que está no estádio, ele tem o direito de gritar, de reclamar do que ele quiser. Eu tô falando o Gabriel, não estou falando Paparazzo, o Gabriel, se estivesse no estádio, eu não ia chamar o treinador de burro, tá? Eu acho que ainda está muito cedo para isso. A gente pode avaliar que, por exemplo, eu acho que o time já deveria estar sendo entrosado, o time principal, os 11 titulares já deveriam estar sendo entrosados, sendo preparados para a decisão da Supercopa. Isso eu acho. Agora que o trabalho está ruim, avaliar, inclusive ontem o Gabigol disse que ele nunca aprendeu em tão pouco tempo com um treinador como ele está aprendendo com o Paulo Souza. Então isso tudo deixa a gente aí, né, até mais esperançoso para o que deve vir pela frente aí com o nosso Mengão. E a gente vai falar do basquete também, que está na final do Mundial. Eu só quero trazer então para a galera uma informação aqui rápida sobre o basquete e a gente continua para falar sobre o Santos, o goleiro do Atlético Paranaense. Eu acho que o Flamengo vai contratar o Santos, tenho quase certeza que deve sair um negócio bom aí de goleiro para o Flamengo e que o Santos é o nome aí escolhido e que o Flamengo deve tentar essa contratação aí nos próximos dias. Acredito que deva conseguir aí negociar com o Atlético Paranaense. A gente vai falar sobre isso. Eu só queria comentar aí da importância dessa final, dessa decisão do Mundial de Clubes de Basquete, da Intercontinental, da FIBA. O Flamengo venceu, tudo bem, uma equipe que é a equipe B do Orlando Magic, lá é outra competição, a liga lá da NBA não pode participar da Intercontinental, do Mundial da FIBA, beleza. Mas essa equipe é muito forte, o Flamengo ganhou de lavada, 23 pontos, 94-71. O São Pablo Burgos ganhou de 78 a 61, 17 pontos, né, do Zamalek, que é a equipe lá do Egito. Fazem a final, então, Flamengo e São Pablo Burgos, que é o atual campeão. Flamengo que foi campeão em 2014 contra o Maccabi Tel Aviv. Flamengo, então, buscando o bicampeonato mundial nesse domingo, às 15 horas, na ESPN. Se não me engano, vai passar na ESPN 3, tá? Então, vamos ficar ligados, vamos apoiar. Lembrando que o único remanescente do Mundial de 2014 é o Olivinha. Alô, Olivinha! Tamo junto, meu querido garoto. Arrebenta, monstro. Outro monstro falou, né, sobre esse momento vivido pelo Flamengo, chegando à final. Vamos acompanhar aqui rapidinho o Franco Balbi, o argentino, que é maravilhoso, esse nosso grande Franco Balbi. Bom, eu acho que é muito importante para a gente também, mais uma final, decidir mais um título para o Flamengo. Sabemos que isso vai gerar uma responsabilidade muito grande
e nós, que nossa expectativa está muito alta. A gente fez um baita jogo hoje, deixou o time da Lakeland México em 71 pontos e isso não é fácil. E a gente conseguiu correr o planejamento bem, executar muito bem o que nós trabalhamos, nós estudamos, principalmente o Gustavo e o Fernando estudaram sobre eles. E eu acho que a gente precisava de uma vitória assim. Sabemos que podemos perder contra qualquer time, mas que podemos ganhar contra qualquer um também. E isso nos deixa muito à vontade para jogar mais uma final. Valeu, Balbi, valeu, time de basquete do Flamengo aí, né, na final da Intercontinental, do Mundial do Basquete da FIBA, né? Muito legal, cara, a gente fica muito feliz. Com relação aí ao Santos, goleiro do Atlético Paranaense. Flamengo sempre com Santos, né? Flamengo só contrata jogador do Santos e também com o nome Santos agora, né? Flamengo buscando aí mais um jogador, né, com alguma coisa relacionada a Santos, né? E vai dar certo. Então já deu certo no Flamengo, né? Se teve passagem pelo Santos, ou tem o nome Santos, já deu certo no Flamengo. Bem, segundo o nosso amigo Caê Mota, né, do Globoesporte.com, o goleiro já teve o sinal verde do Flamengo, tá? No caso do Paulo Souza, o técnico Paulo Souza já aprovou o nome do goleiro, que eu acho espetacular. Eu considero um dos melhores goleiros em atividade na América do Sul, talvez um dos dois melhores do Brasil, se não o melhor. O Santos é espetacular. Eu vi algumas pessoas falando que ele não é tão bom com os pés. Não, ele é bom com os pés também, tá? É muito bom goleiro o Santos do Atlético Paranaense. Ele tem uma multa rescisória lá para a Europa de 3 milhões de euros. Hoje, nessa cotação atual, a gente estaria falando de 18 milhões de reais. O Flamengo poderia oferecer esse valor aqui para tentar contratar o Santos. Sim, segundo aí o GE, com o sinal verde, a diretoria do Flamengo vai tentar avançar na contratação, lembrando que a multa para o mercado brasileiro ela é um pouco mais alta, tá? Ela é fora da realidade. A gente não conseguiu apurar aí o valor total da multa para clubes do Brasil, mas ela é bem mais alta. E aí o Flamengo então vai tentar aí uma negociação, já que o Paulo Souza pediu a contratação aí de um goleiro e o nome do Santos aí foi o escolhido aqui, um dos escolhidos aqui no Brasil. A gente tem um outro goleiro, né? Inclusive o Fábio Sormani fez campanha aí pro Flamengo, para ele ir pro Flamengo e tudo mais, né? Olha só o que o Fábio Sormani falou. João Paulo estava dando sopa e é muito mais goleiro do que o Diego Alves. Flamengo não foi lá e pegou o Fabrício Bruno? Vai lá e pega o João Paulo. Imagina ele com a camisa do Flamengo. Ficaria lá uns 10 anos. Hoje é o melhor goleiro do Brasil. Ele que é titular do Santos, né? E aí o nome que foi indicado pelo Sormani, não por isso a diretoria do Flamengo foi atrás. Não foi por isso. Apenas o Sormani estava elogiando esse nome do João Paulo, do Santos, titularíssimo do Santos. Segundo o Bola VIP, apuração do site Bola VIP, o Flamengo procurou informações, se interessou pelo goleiro, mas quando soube que a multa era de 10 milhões de euros, cerca de 59,6 milhões de reais, né, o Flamengo então acabou recuando, não quis prosseguir com o negócio, porque o valor foi muito alto, o valor foi considerado muito alto. E aí surgiu então o nome do Santos, outro Santos, né? João Paulo do Santos e o Santos do Atlético Paranaense. Surgiu o nome do Santos, goleiro aí que está com 31 anos, né? E ele teria a multa aí inferior, mas a multa inferior dele é para a Europa. O Flamengo então tem que negociar aí para chegar num denominador comum para contratar o goleiro Santos. E vamos falar sobre a Supercopa do Brasil, porque a gente não tem ainda uma definição da quantidade de público, né? O jogo vai acontecer em Cuiabá e a gente sabe que nesse momento a gente tem 12 mil de público garantido, né? A possibilidade de público, 12 mil pessoas, e a possibilidade de que tenha pelo menos 80% de público, né? O Emanuel Pinheiro, né, o prefeito de Cuiabá,
ele falou sobre a reunião que vai ter lá até para ver como está a pandemia, se tem como melhorar um pouco o número de pessoas no estádio e tal. Ele falou o seguinte: eu vou me reunir com o comitê e só depois disso eu vou dar a resposta quanto ao público. Não adianta fazer politicagem em cima de um vírus, né? Se houver condições, vamos liberar para mais gente poder assistir o espetáculo do futebol. Ele ainda falou sobre que a orientação, no caso da CBF, é para que tenha pelo menos 80% de público na arena. E ele fala: eles orientam para que seja liberado 80%, mas nada poderei adiantar se não houver a reunião com o comitê especial da pandemia que eles têm lá em Cuiabá, tá certo? Então, pode ser, né? A CBF deseja que o público suba para pelo menos 80% do estádio, e o Emanuel, prefeito de Cuiabá, está tentando resolver essa situação, mas como ele falou, sem politicagem. O Flamengo vai se preparando, né, para a decisão da Supercopa do Brasil. A gente sabe que a gente tem jogo do Carioca, mas a gente tem a decisão da Supercopa do Brasil, e a gente vê nas imagens aí, no treino de ontem, da sexta-feira, o primeiro momento ali do treino, o Davi Luiz e o Bruno Henrique participando, né, junto com o grupo, no primeiro momento do treino ali, né, naquela primeira participação ali no campo. Isso já é importante, a gente vê o Davi Luiz e o Bruno Henrique, ó, o Bruno Henrique ali, ó, eles participando dos treinamentos. Isso já também, juntando com a informação que a gente recebe, de que há uma expectativa positiva quanto ao retorno deles para o último jogo antes já da decisão da Supercopa do Brasil. Então, o Bruno Henrique e o Davi Luiz devem, né, ser utilizados até pelo menos o jogo anterior, pelo Carioca, anterior à decisão da Supercopa do Brasil, e o Flamengo aí podendo então ter alguns reforços aí voltando do departamento médico. O Rodrigo Caio, gente, ainda segue se recuperando do problema dos seus pontos, não tem ainda previsão de retorno, e a gente sabe que o Rodrigo Caio, que não tem nem previsão se consegue jogar o Carioca, tá, gente? Então não tem nem como pensar nesse momento em possibilidade dele atuar no jogo do dia 20 na Supercopa do Brasil. É a recuperação do Bruno Henrique e do Davi Luiz, e pensar ali quem serão os jogadores que vão formar a zaga. A gente espera que ele forme aí os 11 titulares principais do Flamengo já até o jogo decisivo contra o Atlético Mineiro no dia 20. A gente teve a Raíssa Simplício trazendo uma informação super interessante, né? Que o Paulo Souza, né, tem o desejo de ter um volante que tenha intensidade e jogue de área a área. E mesmo de longe, Paulo Souza já tinha identificado que o Flamengo não tem esse jogador, sendo necessário um reforço, tá? Ainda de acordo com a Raíssa, para Paulo Souza, nem Arão e nem Andreas Pereira têm essas características. Ou seja, o Flamengo não tem um jogador naquela característica de box to box. O Flamengo não teria. Por isso, ele estava querendo a contratação do Thiago Mendes, mas que o Thiago já falou que quer continuar por lá, que está feliz lá nesse momento, quer continuar. Isso aí é informação que o jornalista Ekren Connor trouxe ontem, tá? Agora a gente sabe que a possibilidade do Flamengo buscar a contratação sempre existe. O Paulo Souza pediu a contratação desse jogador box to box, esse jogador aí que faça desempenhe várias funções ali no meio de campo, tanto defensivas quanto ofensivas. E o Flamengo, os dirigentes do Flamengo seguem na Europa, né, devem estar para voltar já, mas estão tentando aí adiantar algumas contratações, lembrando que a janela fecha somente em abril. O Flamengo pode estar antecipando alguma coisa para fechar depois, e segue fechando o negócio também aqui no Brasil, como é o caso aí que está tentando aí negociar com o goleiro Santos, né? E segundo matéria do All Sport, o Flamengo, o técnico Paulo Souza, né, inovou na zaga do Flamengo e teve um retorno negativo. Somando os jogos aí do Carioca, o mais querido utilizou 37 jogadores, e na última partida o treinador Paulo Souza teria feito essa inovação na zaga, escalando aí a linha de zagueiros com Isla, Léo Pereira e Felipe Luiz, e o resultado não foi aparentemente o esperado. O Isla foi bastante questionado, errou o posicionamento em nova função, deixando espaços. O Léo Pereira
também ficou exposto e falhou em lance do gol do Audax, né, atrapalhado também até pelo Arão. E o Paulo Souza, naquele momento lá na coletiva, falou o seguinte: tivemos algumas dificuldades, sobretudo o Isla, primeiro porque foi um dos últimos a chegar depois da seleção. Sobre os zagueiros também temos tido dificuldades em termos numéricos de jogadores frescos, que ele fala que estão bem para jogar. E entendemos por bem que o Isla poderia estar nessa posição, tá? O Flamengo já trouxe aí o Fabrício Bruno, por exemplo, para a zaga. A gente sabe que tem um potencial físico enorme e teve uma boa passagem, uma boa temporada pelo Red Bull Bragantino, e a gente sabe que pode acabar aí brigando pela titularidade, até porque o Rodrigo Caio tem ficado muito tempo no departamento médico, o Davi Luiz também tem ficado fora de muitos jogos, então a tendência é que o Fabrício Bruno brigue aí para ser titular. E o Léo Pereira não agradou, pelo menos a primeira impressão do técnico Paulo Souza deixa claro na coletiva que não agradou, né? A gente tem aí também mais um zagueiro, na verdade mais dois zagueiros saindo do Flamengo, né? São os zagueiros Patrick e o Otávio. O Otávio, pra vocês terem uma noção, é aquele que se destacou tanto na Copa São Paulo quanto no Flamengo, no Brasileiro, naquele jogo em 2020, que a gente foi campeão, e aquele jogo fez toda a diferença, o jogo do empate contra o Palmeiras lá, que o Flamengo estava com problemas de Covid, estava com o surto no Ninho do Urubu. O Flamengo jogou com um time de garotos só e um ou outro do titular, se não me engano foi o Thiago Maia e o Pedro que jogaram. Se eu não me engano, eu lembro eu sei que o Otávio jogou essa partida. Então, esse menino, ele, segundo o Caê Mota, ele tá indo pro Sampaio Correia, tá? O Flamengo tá, então, a gente procurou informações, o Flamengo realmente está encaminhando um acordo com o Sampaio Correia para ele disputar até o final da Série B, tá? Ele tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2023 e deve, então, confirmar a ida para o Sampaio Correia. E outro jogador que também está saindo nos mesmos moldes para disputar a Série B é o Patrick, né, de 22 anos. Esses jogadores estão estourando a idade dos 21, do Sub-21. E aí ele está sendo emprestado aí, ó, já viajou no início da semana. Então, nos mesmos moldes, do Otávio, o Patrick, né, está indo para Tombense de Minas Gerais, tá? Então, Otávio, Sampaio Correia e o Patrick para Tombense. E aí os jogadores que têm contrato ainda com o Flamengo, eles retornam depois, o Flamengo pode estar avaliando a permanência posterior, deixa eles pegando uma rodagem nessas equipes, ou então pode negociar depois, tá? Outro jogador, né, o goleiro, no caso, o João Fernandes, foi sondado pelo Operário do Paraná, o negócio não prosseguiu, e o atacante Thiago Fernandes foi contratado pelo Flamengo por 7 milhões de reais, era visto como uma joia, né? É visto como uma joia, uma joia a ser lapidada pelo Flamengo, acabou que estourou a idade também dos 21, e aí ele que chegou a retornar para o Náutico, o Flamengo tinha contratado, voltou para o Náutico, voltou para o Flamengo, jogou o início do Carioca agora, jogou 2 partidas, e o Flamengo então tem aí o interesse da Chapecoense. A Chapecoense está avaliando a contratação aí do Thiaguinho, né, o Thiago Fernandes, e o Flamengo pode acabar então negociando o jogador. O Flamengo tem interesse em emprestar o jogador, negociar o jogador, até para valorizar ele, para ele ganhar rodagem, mesma coisa do Otávio, do Patrick, né, o Flamengo costuma fazer isso. Então eu conversei até com o empresário do jogador, do atacante Thiago Fernandes, e ele me garantiu que ainda não há nenhuma definição quanto à saída do Thiago Fernandes. Galera, é isso. Eu convido você que está com a gente aqui a seguir, curtir, compartilhar na sua página pessoal. Você que está no Facebook, né? É muito importante você ajudar a gente no nosso engajamento. Também convido você a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, você que está no YouTube, e claro, utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. Tá chegando o dia 18, lançamento do novo manto, jogo 1 do Flamengo, né? A camisa 1 oficial do Flamengo sendo lançada no dia 18 nas lojas oficiais. Tamo junto, galera, um grande abraço, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, valeu!